Salve galerinha, salve o PTianos. Então é com muita satisfação aí que vamos para mais uma das nossas videoaulas. Hoje falaremos aí sobre receptores. Então aí vamos para mais um assunto desse mundo fascinante da física. Vamos tentar desbravar, né, esse mundo fascinante aí da física. Muitas vezes muitos assuntos são considerados aí difícil entendimento, né? Então vem com o tio Richel, vem com o físico e vamos tentar aí é, tentar passar aí de uma forma que vocês compreendam melhor esses assuntos aí que muitas vezes são considerados de complexo entendimento. Espero que estejam bem. Então já começo a aula aqui fazendo algumas indagações para vocês. O que seria aí um receptor, né? No cotidiano de vocês, né? Então peço aí que vocês pesquisem, vocês vão encontrar aí diversos exemplos aí. Então muitas vezes você pode estar ali com um equipamento que do ponto de vista físico é um receptor, né? Mas você não sabe ali que ele é um receptor. O que significa ali um receptor? Assim, de um modo mais simples assim, é o que está consumindo energia, né? Receptor é porque está consumindo energia em oposição a um gerador, né? Podemos assim comparar, o gerador está gerando energia, o equipamento está gerando energia, o receptor está consumindo energia assim de um modo mais direto, certo? Então aqui eu tenho alguns exemplos, tem um celular aqui, né? Carregando. Então vamos dizer assim, um exemplo, posso colocar aqui o celular como um receptor, né? Ali ele está consumindo energia, eletricidade ali, transformando em um trabalho útil aqui, realizando as suas funções aqui, né, no celular, ok? Mas em um outro ponto de vista, ele pode ser um gerador, né? No caso, a sua bateria aqui estaria gerando energia, assim. Um outro exemplo aqui, nós temos aqui uma bateria de carro, né? Um gerador, certo? Só que ao mesmo tempo ele pode ser gerador, ele também em outro contexto pode ser um receptor. No caso, nós temos aqui a famosa chupeta, né? Recebendo energia de um outro carro, ele estaria sendo um receptor, certo? E um outro exemplo aí, diversos equipamentos estariam consumindo eletricidade, transformando ali em trabalho, o liquidificador. Diversos equipamentos seriam considerados receptores, né? Estariam consumindo energia. Mas vamos ver isso do ponto de vista dos circuitos aí, né? Do ponto de vista conceitual da física, como o Enem cobra isso aí para vocês, certo? Então o Enem geralmente ele cobra contextualizado, certo? Com um gerador, uma usina ali, hidrelétrica, por exemplo, seria ali um gerador, né? A, os consumidores, a casa de vocês seriam ali os consumidores, os equipamentos elétricos ali estariam sendo os consumidores. Então o Enem geralmente contextualiza, certo, pessoal? Então meu nome é Carlos Michel, professor monitor de vocês pelo programa Universidade para Todos. Então vem com físico, vem com o tio Michel. Vamos aí entender um pouco mais de física, certo, pessoal? Os objetivos da aula de hoje nós veremos aqui basicamente o raciocínio físico da equação do receptor, né? Como vamos tentar aí vamos dizer assim, equacionar ela do ponto de vista físico, assim, né? Para que vocês não só decorem, né, a fórmula, pega a fórmula pronta, porque isso. Vamos tentar entender e equacionar aí do ponto de vista físico e a construção da conceituação aí de receptor, certo? Então vamos construir junto aí essa conceituação aí, peço a ajuda de vocês, futuros universitários. Então pessoal, aqui eu coloquei aqui um circuito inacabado, né? Então aqui para que vocês vejam aqui, vamos dizer que coloque uma fonte aqui, certo? Aqui que eu tenho aqui uma resistência interna, certo? Aqui eu tenho a estrutura de um gerador, né? Como vocês viram lá na aula, certo? Então aqui o circuito estava aberto, né? Agora fechando aqui eu tenho um circuito, né, fechado.
Então vamos dizer que a corrente, importante você mencionar o sentido da corrente, né? Então o que diferencia aqui o gerador, né, a estrutura interna do gerador para essa parte de cá, né? O que diferencia aqui seria o sentido da corrente, certo, pessoal? Então é basicamente isso. O sentido da corrente é que diferencia aí basicamente o gerador do receptor. Então o gerador aqui estaria consumindo, né, a potência aqui gerada por esse gerador aqui, eu chamo aqui ponto A, ponto B, certo? Então é importante aí vocês pontuar aí. Então aqui eu teria a minha estrutura do receptor, então ele basicamente isso, pessoal, simples, sussa, que eu teria a minha estrutura do receptor. Mas vocês têm que aprender a visualizar isso aqui do ponto de vista matemático, né? Então vamos aprender a visualizar isso aqui do ponto de vista matemático. Então colocando aqui, eu tenho uma corrente aqui, né, circulando aqui nesse circuito aqui nesse sentido, né? Então vai equacionar essa malha aqui, né? Eu vou chamar, aqui eu tenho um potencial positivo, né? Aqui o ponto maior positivo, aqui negativo. Então eu tenho um aumento aqui de tensão, certo, pessoal? Que eu estou gerando energia e cá essa fonte de cá está consumindo a energia aqui. Vamos dizer que aqui teria que ser maior do que a de lá, né? Vamos dizer assim, 14 volts, gerando uma potência maior do que a fonte de cá que estaria consumindo. Então equacionando aqui AB, né? Então poderia chamar aqui essa tensão aqui AB, né? Colocando um multímetro aqui, né? Mediria AB, então tensão aqui VAB, né? Aumento aqui, né? Positivo. Aqui estaria tendo uma queda, né? Na resistência interna. Então menos R', né? Vou chamar assim de R' vezes a minha corrente, certo? A corrente I aqui. Tudo isso aqui do mais para o menos, né? Vou chamar aqui de força contra eletromotriz, certo, pessoal? Meu E', ok? Então aqui menos meu E', certo? Contra a eletromotriz em oposição à força eletromotriz do gerador. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero pela conservação de energia, ok? Então aqui só equacionando, né? Jogando isso aqui tudo para cá, né? Pro zero, isso aqui vai me dar uma equação, o AB é igual a E, né, linha, mais R' vezes I. Então se vocês repararem aqui, né, essa aqui é a equação do receptor, ela é análoga à equação do gerador, né? O que muda aqui é justamente só o sinal aqui, né? Vocês veem lá no gerador aqui o sinal é negativo, né? Aqui tá positivo, certo? Então é basicamente matematicamente aí essa é a diferença aí, certo, pessoal? Ok, então aqui equacionamos a partir da análise do circuito a equação aqui do receptor, ok? Então aqui o gerador ele vai ter uma queda, né? Vai estar consumindo energia. A diferença basicamente aqui é o sentido, né, da corrente. E aqui a gente chega aqui na equação do gerador, certo? Então muitas vezes aqui para achar a corrente vocês vão chegar, em vez da equação de Poilet que a gente viu lá, então revisa lá para achar a corrente. Vocês vão ter um aumento aqui de corrente, né? Vai ter uma fonte menos uma E', né? Vai ser uma fonte menos a outra. Essa fonte aqui, né, que está gerando menos essa. Então, vou chamar aqui é menos E' sobre a soma das resistências internas. Então, quando envolver um circuito gerador-receptor, para achar a corrente, vocês vão utilizar basicamente essa fórmula aqui, certo?
que pela malha aqui eu chego nessa equação aqui, certo, pessoal? A corrente aqui, pela lei de Ohm, né? Tensão dividido pelas resistências. Aqui o E, né? Eu vou ter um aumento aqui, do mais para o menos. Menos esse aqui, do mais para o menos é uma queda. Do menos para o mais é um aumento. Então é menos E'. Ok, pessoal? Então, muito importante aí vocês deixar suas dúvidas, seus comentários aí nessa parte aí, ok? Então, vamos a um exercício aqui. Então, vamos aqui agora a conceituação. Vamos logo conceituar aqui a... Vamos chegar aqui à conceituação do receptor. O que vocês conceituam aí? Então, nessa parte aqui da aula, quero que vocês conceituem o receptor com suas palavras, certo? Então, deixa lá nos comentários, tal, e a gente vai estar discutindo aí, certo? Então, a partir da nossa aula aqui, eu vou conceituar aqui com minhas palavras o que seria um receptor, certo, pessoal? Então, receptor, vou chamar aqui equipamento eletrônico, assim, que converte energia elétrica em trabalho útil ou outra forma de energia que não por efeito de Joule. Então, vou frisar aqui que eu botei que não por efeito de Joule, porque não vamos considerar as resistências, certo, pessoal? A resistência ali eu não posso considerar como um receptor, né? Ele está consumindo energia, mas dissipando ali por efeito de Joule. Então, desconsiderem as resistências, certo, pessoal? Então, essa aqui é a minha conceituação e espero que vocês façam aí a conceituação de vocês. Eu deixo aberto aí esse quadro para vocês, ok? Então, vamos aqui a um exercício básico para a gente começar a treinar aqui, entender a lógica, né, de gerador, receptor, um pouco de análise matemática, ok? Então, aqui nesse circuito eu quero que você calcule a corrente do circuito, certo? A potência total desse circuito e a potência consumida pelo receptor. Agora é a hora para saber se o aluno entendeu aí a aulazinha, né? Então vamos praticar aí. Então a corrente aqui, né, pessoal, pela malha aqui, fazendo rápido, né? Então faz pela, eu dou a dica que faz pela aquela equação, né? Lá a tensão menos a outra, né? Quando envolve, aqui eu só tenho duas fontes, né? Mas podem haver circuitos que tenham mais, né? Mas é a fonte do gerador menos a fonte do receptor sobre a soma das resistências, né? Então aqui seria R1 mais R2, né? Vocês podem perceber que aqui é a lei de Ohm, né, pessoal? Só muda a diferença de potencial aqui das tensões, como tenho duas fontes, diminui uma da outra, né? Analisando aqui o meu circuito, né? O sentido da corrente. Se eu fizer aqui pela análise de malha, né? Pela primeira lei de Kirchhoff aqui, eu encontro a equação aqui também para chegar aqui nessa corrente, né? Vai chegar aqui nessa mesma equação aqui. Então minha corrente aqui seria 24, né? 24 volts menos 12, né? Dividido por 2, né? A soma aí das duas resistências, cada um é 1 ohms, né? Então aqui seria 2.
final aqui seria 12 dividido por 2, daria uma corrente aqui de 6 amperes, ok? Então aqui já dou a corrente para vocês. Sabendo a corrente aqui, pessoal, vocês já pode achar a potência total, né? Potência total, qual seria? Seria a tensão, né, da fonte aí que está fornecendo o, seria aqui meu E, né, vezes a corrente aí, né, certo? Então aqui seria meu E, certo? Vocês não confundirem aqui, eu vou colocar E aqui, certo? Então aqui seria uma potência aqui total de tensão de 24, né, vezes a corrente seria 12.120. Se eu não me engano aqui seria 144, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Isso mesmo, 144 aqui. 144 watts, né? Então desse total aqui, potência total, né? Vocês já acharam quanto é consumida. Aí seria pelo receptor. Aí só vocês fazem aí L' vezes I, né? 12 vezes 6 aí, certo? Aí é uns 72 aí, mais ou menos, né? 72 watts aqui. Então fica aqui a dica, certo, pessoal? Para vocês terminarem aqui de resolver. Então fica aí atento aí a próxima dica do físico, que a gente vai estar resolvendo aí questão do Enem contextualizada aí, né, sobre esse assunto. A aula aqui o tempo não permite a gente resolver mais uma questão assim, né? Aqui nossa aula de 20 minutos. Deixo minhas referências aqui, deixo meu abraço, certo, para vocês. Dá o joinha, dá o like aí. Então muito importante aí vocês deixarem aí seus comentários, suas dúvidas, até para me saber, né, pessoal, que vocês estão entendendo, o que não entenderam da aula, e a gente tá tirando a dúvida aí de vocês. Meu abraço, não deixem de estudar, sangue no olho aí nessa reta final. Vale a aprovação, pessoal. Até a próxima.